Mesmo que você tenha vindo para cá com esse pensamento: ah, ninguém cuida de mim. Nós vamos sair daqui com a certeza de que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Vamos orar, oferecendo a Ele esse momento de culto, de adoração ao Senhor. Deus eterno, mais uma vez na Tua presença, nós queremos Te glorificar, que o Senhor é um Deus que cuida de nós, o Senhor é um Deus que é o nosso pastor, e nós temos visto, ó Pai, as Tuas promessas serem cumpridas em nossas vidas, em nossas famílias. E nessa noite, ó Pai, nós viemos até essa casa de oração para glorificar o Teu nome, para exaltar a Tua grandeza, a Tua soberania, ó Pai, e levantar, ó Pai, esse pendão real bem alto e declarar que o Senhor é o único Deus, o único Senhor, e que nós somos totalmente dependentes, nós precisamos de Ti, nós não conseguimos por nossas forças a chegar a lugar nenhum, ó Pai. E nós queremos, ó Pai, que essa noite possa ser uma noite de cura, que o Senhor possa estar sarando, ó Pai, as nossas dificuldades, as nossas tristezas, as amarguras, tudo que a nossa limitação, ó Pai, nós colocamos agora diante do Teu altar. E pedimos a Deus que o Senhor venha estar cuidando de nós nesse período que estamos aqui, e que a Tua palavra, que o Teu servo vai estar ministrando, possa ser uma palavra de conforto, de consolo, de ânimo, e que nós possamos estar crescendo mais um pouco no conhecimento da Tua palavra. No nome de Jesus é que nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Vamos adorar ao Senhor com essa canção. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Cuida de mim, na sombra das Tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a Sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Sombra das Tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a Sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das Tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a Sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Cuida de mim, na sombra das Tuas asas, Deus cuida de mim.
pois sei, Deus cuida de mim. Solte a sua voz e cante para Ele, fala para Ele: Deus cuida de mim. Nós estamos em poucas pessoas hoje, mas nós podemos cantar mais alto que nós podemos nessa hora. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Esse é o nosso Deus, é um Deus que cuida individualmente das nossas vidas. Qualquer a situação, Ele é um Deus que está atento a tudo. Como no domingo passado nós lembramos, nenhum fio da cabeça cai se não for permissão dEle. Esse é o nosso Deus, um Deus que enviou o Filho dEle para que pagasse o preço, o valor da sua alma, o valor da minha alma e o valor das almas que ainda estão perdidos. Ele é muito caro. E nós não podemos ficar de braços cruzados, porque Ele pagou um preço muito alto por mim e por você. E nós vamos adorar ao Senhor com essa canção. Recursos humanos poderiam pagar.
ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Não podemos parar de falar desse nome. Não podemos deixar de anunciar as novas do Evangelho. Não podemos deixar de falar assim, olha, quando uma pessoa encosta em você e fala, esse mundo está perdido mesmo. A gente tem que ter uma palavra para falar para ele, olha, porque ele vive eu posso crer no amanhã. Porque tudo está no controle dele. Ele é o dono de tudo. E nós vamos declarar isso com a nossa boca agora, declarando, porque ele vive eu posso crer no amanhã. Sei disso. Nós sabemos que Ele é soberano, que a nossa vida está nas mãos de um Deus que é vivo, mas por vezes nós pensamos em desistir, deixar tudo para trás, abandonar. E nós não devemos fazer isso, porque Ele é soberano, Ele é tremendo. Nós devemos colocar as nossas dificuldades diante dEle. E nesse instante nós vamos orar, a oração da fé. Esse termo não é porque a oração é forte, ou porque... Não, esse momento... Não, é o mesmo Deus. É o Deus que está atento também a você lá no seu quarto, no silêncio. Mas esse momento, como corpo de Cristo, nós colocamos as nossas vidas diante do altar dele. Se você deseja ser incluído nessa oração, levante a sua mão. Ele é o Deus que conhece todo o nosso ser.
Ele é o Deus que pode infinitamente mais do que você está pedindo ou pensando. Ele é o Deus que está aqui nesse lugar. Deus eterno, as nossas mãos estendidas diante do teu altar, crendo na tua soberania, ó Pai, que o Senhor é o que governa todas as coisas e que as nossas vidas estão nas mãos de um Deus que vivo está. Por isso nós te glorificamos. Mas agora, ó Pai, nós queremos colocar a nossa dificuldade diante de ti. Essas mãos levantadas significam um clamor, ó Pai, diante do teu altar. Venha em nosso favor, venha, ó Pai, através da tua palavra, através de pessoas, através de situações, de portas abertas, de cura, de livramento. Venha, ó Pai, sobre as nossas vidas. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Visita, ó Pai, as nossas vidas, derrama a tua paz, derrama a tua alegria, e que nós possamos estar testemunhando a vitória que o Senhor vai derramar sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos adorar ao Senhor, declarando que Ele é soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Descansa no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Que o Senhor possa nos abençoar, no nome de Jesus. Podeis assentar. Um convite especial a você, próximo sábado. Nós estaremos prestando um culto a Deus lá na Igreja Presbiteriana Conservadora do Jardim Caieiras. Lá, a Rua do Cemitério Parque, 2, 3 quarteirões para lá. Facinho de chegar. E o culto lá vai se iniciar às 8 horas da noite. Nós teremos a participação lá do coral da igreja, da nossa igreja, e também no Ministério de Louvor. Vai estar lá também tendo uma participação. E nós gostaríamos de convidar toda a igreja. Essa igreja tem uma particularidade. Todas as vezes que a gente vai visitar alguma igreja, ou o grupo de louvor, ou os jovens, ou o coral, sempre a igreja vai junto. E dessa vez nós não queremos que seja diferente, que toda a igreja participe juntamente conosco. Nós vamos sair daqui da frente da igreja às 7h30 da noite. Sair daqui da frente. Você que não sabe onde é e quer ir junto, 7h30 nós vamos sair daqui da frente da igreja. Então venha para ir junto conosco. Se você precisa de carona, pode vir para cá que nós vamos ter transporte aqui para levar e trazer você ao final do culto, nós traremos também. Então participe, próximo sábado, 7h30 nós vamos sair daqui da frente da igreja, na Igreja Conservadora, nós estaremos lá participando. Coral da igreja, vamos adorar ao Senhor.
Boa noite, irmãos. Nós queremos agradecer todos que estão conosco nesta noite. Como eu sempre digo, é um privilégio tê-lo conosco. O nosso desejo é que através da palavra de Deus, dos cânticos, dos hinos, das orações, você seja edificado e fortalecido e que possa prosseguir nesta caminhada que nós cremos que Deus nos sustenta, nos orienta e nos guarda. Muito obrigado por ter vindo. Nós temos aqui um aviso que vem da parte da nossa irmã Adriana Madureira. A nossa irmã Adriana dizem que, para mim passar aqui o resultado do trabalho que foi feito em prol da ALIC, né? Em prol da ALIC, que toda a arrecadação chegou ao número de R$1.900. E ela disse que falta alguém que ainda não terminou aí o acerto, que é para procurar ela, para acertar o que falta. Mas nós queremos, em nome da igreja, agradecer a participação de todos que colaboraram, direto ou indiretamente. Você que ajudou, você que contribuiu, você que ofereceu alguma coisa para que esse resultado pudesse acontecer. Então nós agradecemos a toda a igreja e a participação de todos. E também a iniciativa da Adriana de fazer esse trabalho para colaborar com aquela entidade que nós cremos ser uma entidade séria e que usa os recursos para ajudar aqueles que precisam. Então, nosso agradecimento. Nós vamos ter um momento de oração, de agradecimento por esse resultado. Não só pelo resultado financeiro, mas também pela participação de todos que têm estado conosco. Nós vamos assentado mesmo, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus em oração nesse momento, e nós vamos orar com a nossa irmã. Vamos orar nesse momento, assentado mesmo. Amém. Irmãos, nós queremos lembrar que todas as quintas-feiras, para pessoas que estão conosco, todas as quintas-feiras, nós reunimos aqui com o objetivo de prestar um culto ao Senhor, e tem sido uma oportunidade para meditar na palavra de Deus. E aqueles que têm estado conosco todas as quintas-feiras, com certeza têm sido abençoados por isso. E eu gostaria de convidar você que não tem estado conosco, que você possa estar conosco, você que não trabalha, não estuda, na quinta-feira à noite, e eu gostaria que você viesse juntar a nós nesse momento de estudo da palavra de Deus. Nós cantamos hinos a capela e Deus tem abençoado poderosamente os trabalhos que nós temos participado aí às quintas-feiras. Também lembrar a reunião de oração. Se você quer participar conosco da reunião de oração, todas as terças-feiras, na casa dos irmãos, nós temos reunidos para orar. Nós colocamos lá todas as nossas necessidades, a necessidade dos irmãos, e Deus tem derramado a sua graça. É que nós muitas vezes, irmãos, não temos nem coragem de agradecer.
Mas a verdade é o seguinte: o fato de nós estarmos aqui, de Deus ter nos sustentado ao longo do tempo, de Deus ter nos dado saúde para estar aqui. E eu às vezes fico olhando para a igreja, irmãos. Eu creio que ao longo desses 18 anos que eu estou aqui, as pessoas que têm estado conosco, e eu sei que tem um grupo de pessoas que todas as quintas-feiras têm estado conosco. E o que me faz pensar é o seguinte: que essas pessoas não ficaram doentes, essas pessoas não tiveram problema para juntar-se a nós. Muitas delas, eu creio que se faltaram, pode contar numa mão, as faltas que tiveram ao longo de toda essa temporada. Então isso é motivo de graça. Junta-se a nós nos cultos de quinta-feira, para nós podermos louvar ao Senhor, aprender no seu santuário e sair daqui edificados e fortalecidos. Esse é o meu apelo, e eu espero que você pense seriamente. Eu não sei o que você faz se você não vir no culto na quinta-feira, mas se você não estuda, não trabalha na quinta-feira à noite, eu creio que seria muito bom que você pudesse estar aqui. Mas se você não vir, lá na sua casa, quem sabe com frio, por alguma razão que desconhecemos, dedica lá pelo menos 15 minutos em oração pelos que vieram. E aí você acaba participando do nosso culto em oração, orando pelo pregador, pelos irmãos que estão aqui para louvar o Senhor. Gasta 15 minutos apenas. O culto aqui demora mais ou menos 1 hora. Lá na sua casa, se você para tudo, diz agora 15 minutos de estudo da Bíblia, de oração, meditação, porque os nossos irmãos estão reunidos lá no templo em oração. Como não deu para ir, vamos gastar 15 minutos em oração em favor daqueles que estão lá e de outros que precisam das nossas orações. Então eu gostaria que você pensasse seriamente nisto. Nós temos esses avisos, já foi dado o aviso do culto de sábado, e eu não sei se alguém tem mais alguma coisa para dizer à igreja, o momento é oportuno. Se não, vamos à palavra de Deus. Aí nós temos as crianças, né? Vamos sair? Ah, está vindo aí. Então vamos lá. Temos as nossas crianças e vocês nem imaginam como eu gosto de ver essas crianças saindo aqui. E aí, companheiro, você tá joia? Você tá com frio? Esse é o cara, viu? Carabino. Muito bem, aqui tá. Essa mineirinha aqui, eu vou te falar, vai dar até dor. Vamos nós. Tá chegando aqui, esse cabra é bom, quando tá dormindo. Tá chegando aí mais. Vem aqui o Renan. Renan? É Renan? Me ajuda aí, filho. Não é Renan, não? É o Jeremias. Tá aí. Aí, esse aí gosta da ginástica. Então vamos nós. Vamos agradecer a vida desses irmãozinhos aqui que estão preparando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de voltarmos à tua casa. E agora nós apresentamos a vida dessas crianças que estão no seu santo templo para ouvir a tua palavra. Que o Senhor esteja trabalhando nesses corações, teu Espírito Santo esteja agindo para que elas venham crescer no conhecimento da tua palavra e conhecer, ó Deus, a ti, e que eles possam ter, ó Deus, assim que possível, uma experiência contigo. Abençoe os seus pais que estarão aqui ouvindo a tua palavra, os demais irmãos, para que possam, ó Deus, sair edificados pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor ainda fará. Nos acompanhe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Lembrar a igreja que muitos dos nossos irmãos estão lá na primeira igreja, que estão lá apresentando a cantata. É isso? Me ajuda aí. Então, muitos dos nossos irmãos estão lá, inclusive Dona Maria. Então, talvez alguém fale, mas onde estão os outros 9? Eles estão lá louvando o Senhor na cantata, na primeira igreja. Irmãos, agora vamos à palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, eu espero que você tenha trazido, abra comigo no capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Nós vamos ler apenas 2, 3, 4,
5 versículos, começando pelo versículo de número 13. 24, 13 a 17. Abra a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, o terceiro evangelho. Os versículos 13, 14, 15, 16 e 17. Vamos à leitura desse texto da palavra de Deus. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, ou mais ou menos 11 quilômetros, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E sucedeu, ou aconteceu, que indo eles, falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e caminhava com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Eu vou repetir o verso 17. E eis, e ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Curvem a sua cabeça para um momento de oração agora. Pai Santo, nós voltamos à tua casa. Agradecemos por isto. Agradecemos pelo teu povo que deixaram as suas atividades, deixaram até o descanso no seu lar para estar conosco. Louvado seja o teu nome por estas vidas preciosas. E os demais que estão lá na primeira igreja, que tu esteja também abençoando a vida deles. E ao ouvir a tua palavra nesta noite, eles sejam edificados tanto quanto nós outros aqui. Fala conosco, Senhor. Porque se tu não falar, as nossas palavras serão repetições vazias e nada mais. Mas se tu falar, nós vamos ser edificados e fortalecidos. E por isso pedimos, ó Deus, fala conosco. Que o Espírito Santo esteja agindo poderosamente na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. E que através da tua palavra, a tua igreja possa se fortalecer. Que o Espírito Santo possa tocar a nossa vida nesta noite. E que ao sair daqui, nós vamos sair daqui alegres, edificados, fortalecidos, encorajados, para prosseguir na caminhada, certo de que o Senhor Jesus caminha conosco. Obrigado pelo teu povo. E mais uma vez eu peço, fala conosco. É a nossa oração agradecida em nome de Jesus. E o teu povo diz amém. Numa quadrinha de João Pacífico, ele disse: tropeiro só fala em burro, carreiro só fala em boi. Moça só fala em namoro e velho só conta o que foi. Nesta noite eu quero falar do que foi. Talvez você possa achar estranho uma quadrinha dessa, nesse contexto. Mas eu quero que você saiba que o passado nos persegue como um cão de caça. Alguém já disse que recordar o passado é sofrer 2 vezes. Mas eu quero crer que ninguém, absolutamente ninguém, está livre do passado. Quem sabe agora, quando você está me ouvindo falar sobre o passado, você vai dizer assim: olha, é coisa que eu não gosto nem de pensar. E talvez você tenha razão por causa disso. Talvez o seu passado foi um passado de dor, de sofrimento, de angústia, de tristeza. Talvez você traga uma alma ferida no peito, um coração que bate, e que foi ferido no passado, e você traz cicatrizes profundas na alma por causa do passado. E por isso você não gosta mesmo de lembrar dele.
Mas é bem verdade, irmãos, que nós aprendemos muito com o passado. Alguém disse uma frase e eu comecei a pensar, e ele está certo. Disse: aprenda com os erros dos outros, porque você não vai viver tanto tempo para cometê-los todos. Quer que eu repito? Aprenda com os erros dos outros, porque você não vai viver tanto tempo para cometê-los todos. Mas o passado tem lições maravilhosas para nós. Mas se você quer mexer com o teu sistema emocional, abre uma gaveta onde você guarda fotografias antigas. Possivelmente ali tem fotografias que quando você revê, você volta no tempo. E ali tem fotos de famílias, de pessoas que você fez parte da sua vida ao longo do tempo. Algumas você sente feliz em poder vê-los. E outras você sente machucado quando vê. Lembra de coisas que te magoou, que te entristeceu e que, como eu disse de início, causou feridas profundas na sua vida. Marcas fortes demais. E por isso você não sente bem em rever tais fotos. Mas isso faz nós voltar no passado. Numa música de Tonico Tinoco, você que não gosta de música como eu gosto, mas ele tem uma música que chama Antigas Cartas. Antigas cartas guardadas que o tempo amarelou. São lembranças do passado que no meu peito ficou. Ah, quantas lembranças do passado. Como isso às vezes faz bem, às vezes faz mal. Mas ninguém está livre dele. O passado está presente na nossa vida, no nosso caminhar diário. Quando você pensa, como foi bom, e outro pensa: rapaz, eu nem gosto de lembrar, foi uma droga. A minha vida foi uma droga. Porque você teve um passado difícil e que hoje você agradece a Deus por tudo que está acontecendo hoje, mas o passado seu não tem nenhum motivo de ser lembrado com saudade. Mas, meus irmãos, alguém disse uma coisa interessante e eu vou citá-lo. Ele disse que os pregadores devem pregar, ou os pregadores que pregam sobre consolo, nunca vai faltar alguém para ouvi-lo. Porque em cada banco da igreja tem um coração despedaçado. Quer que eu repita? Os pregadores devem pregar sobre consolo. Porque em cada banco da igreja tem um coração ferido, machucado. Porque a vida é muito dura com a gente, irmãos. Eu não quero falar sobre tristeza, mas eu, que já estou com mais de 70 anos, eu sempre digo, a vida foi muito dura comigo. Mas ao longo dessa caminhada, junto com a igreja, e ao longo de tantos anos, uns 50 anos ou mais, eu vejo muitas pessoas sofridas. E eu às vezes cito uma frase aqui, vocês já ouviram muitas vezes, com certeza, é que tem muita gente que paga muito caro para viver. Porque a vida é dura. A vida causa sofrimento, angústia e tristeza muitas vezes. Mas por que eu estou falando isso? Porque o texto que escolhi para ler com os irmãos cita dois homens que estavam caminhando.
Dos encontros que Jesus Cristo teve com seus discípulos, esse para mim é o mais especial. Porque esses dois homens estavam caminhando. E se eles estavam caminhando, eles estavam indo para algum lugar. Mas eles caminhavam da mesma maneira que eu já disse, com o coração ferido, machucado, coração despedaçado. Trazia na alma as marcas da decepção, da angústia. Durante 3 anos com Jesus, eles construíram castelos, eles sonharam, e sonharam muito. No texto que nós lemos, quando eles estavam caminhando, diz a Bíblia que eles conversavam entre si, fazendo pergunta um ao outro, e o mesmo Jesus se apresentou e caminhava com eles. E Jesus fez aquela célebre pergunta que eu repeti no último versículo lido. Que conversa é essa que trocais pelo caminho e por que vocês estão tristes? Eles ficaram preocupados com a ignorância daquele estranho acompanhante de estrada. Por que ficaram chocados com a falta de informação daquele estranho companheiro? É porque eles traziam no peito as marcas do sofrimento, da decepção, da dor que aconteceram no final da semana passada. E por isso, ao ser perguntado qual a conversa, porque eles estavam tristes, eles responderam. Tem uma tradução que diz assim: que conversa é essa que trocais pelo caminho, enquanto caminham? E diz assim: e eles pararam entristecidos. Tem uma tradução que diz assim: e eles pararam entristecidos. Meus irmãos, muitas vezes algumas perguntas nos faz voltar ao passado. A pergunta daquele estranho companheiro para eles fez eles voltar na sexta-feira. E ao voltar para o final da semana passada, eles não poderiam de maneira alguma estar alegres, responder com entusiasmo. Não, eles não podiam. Seus corações estavam magoados, machucados, feridos. Era o passado que caminhava com eles. Era o passado que estava indo ao seu lado. E eles não conseguiram livrar dele. E então eles perguntaram: você por acaso é o único que não sabe das coisas que aconteceram? Mas eles caminhavam, irmãos, caminhavam preocupados com os acontecimentos. Por isso eu disse que não só nos bancos das igrejas tem corações despedaçados, mas em qualquer lugar que você for, você vai encontrar alguém que traz na alma as marcas da dor, do sofrimento e da decepção. Talvez eu esteja falando para alguém nesta noite que, ao lembrar, depois de ouvir isto, vai dizer: eu sou esta pessoa. Eu arrisquei tudo que eu podia na palavra de alguém e ele me decepcionou. É um relacionamento que fracassou. Você confiou em alguém e não deu certo. Você arriscou tudo, a sua vida, a sua sorte, se você quiser assim, porque você confiou em alguém que foi uma grande decepção para você. E você pode até chegar a dizer: eu nunca pensei que isso pudesse acontecer. Ele ou ela era uma pessoa que merecia confiança. Suas palavras, sua maneira de dizer as coisas. Olha, não dava para esperar o que aconteceu. Não dava. E eu acreditava profundamente nele ou nela. E eu sabia que esta pessoa iria fazer com que a minha vida fosse muito boa. Mas foi uma grande decepção.
E ao caminhar pela estrada da vida, você vai perceber que você agora está trazendo as marcas da dor e do sofrimento de um passado que você jamais esperava que acontecesse. Aqueles dois homens, durante 3 anos, viveram ao lado de Jesus. Foram 3 anos de alegria, 3 anos de vitória, 3 anos de acontecimentos maravilhosos. Viram milagres, ouviram sermões, e eles esperavam, de acordo com a sua própria narrativa, nós esperávamos que fosse ele, que viesse remir Israel, que viesse ocupar o trono de Davi. E depois eles viram a sua mãe entregue a um amigo pobre e ele sendo pendurado numa cruz. E naquela estrada eles remoíam tudo isto. Eles perguntavam um ao outro: como pode ter acontecido? Não, eu não acredito no que vi. E os nossos irmãos, será como estão? Sabe como eles estavam? Eles estavam trancados numa casa e ali estavam remoendo todos aqueles 3 anos de alegrias e vitórias. E depois acaba o seu herói, acaba numa cruz. Tudo ficou num passado que deixou corações despedaçados e marcados. Talvez agora você está pensando: meu Deus, talvez não chega tanto a minha história, mas quantas coisas boas eu sonhei, mas vi os meus sonhos desfacelados, meus castelos desmoronados, e eu nunca pensei que isso pudesse acontecer comigo. Eu acreditei, mas fui decepcionado. E eu coloquei a minha fé em alguém para depois carregar o fardo da decepção pela estrada fora para chegar a algum lugar e que acaba não chegando a lugar nenhum. Meus irmãos, quantas pessoas que você conhece talvez estão caminhando pela estrada da vida, carregando no peito as marcas das decepções. Quem sabe agora mesmo você está pensando: se eu pudesse fazer tudo diferente, eu teria feito. Mas agora é tarde demais. Tudo passou. Eu só carrego as marcas de um passado muito ruim. Mas, meus irmãos, como pode alguém caminhar e ir a algum lugar se ele estiver preso ao passado? Não é possível. É por isso que muitas pessoas se sentem fracassados, acham que a vida não valeu a pena, porque não consegue chegar a lugar nenhum. Tudo que tentou fracassou. E às vezes até pode repetir aquela coisa que eu não sei se é uma música, eu creio que seja. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Quanta gente tem esse negócio? Ele acha que nada pode mudar mais. Não tem mais jeito, eu já tentei tudo, fracassei nisso, naquilo. Eu nasci assim, eu nasci para dar tudo errado mesmo. Eu sou errado. Nasci do lado errado da rua, minha mãe abotoou as minhas calças erradas e a minha vida é uma droga mesmo. Mas eu quero dizer a você nesta noite que está conosco, e você que está nos vendo pela internet, talvez eu esteja falando a alguém cuja vida tem sido uma droga de vida, mas eu quero dizer para você que você não precisa repetir estas palavras da Gabriela. Você não nasceu para viver uma vida de fracasso, mas você nasceu para viver uma vida de vitória. Amém? Você nasceu para ser um vencedor e não para ser um fracassado. Eu quero que você possa entender
que embora você possa trazer as marcas de um passado de fracasso, de tristeza, de angústia, mas você pode estar certo de que ao caminhar pela estrada da vida, alguém vai caminhar ao seu lado. Alguém vai juntar a você nessa caminhada da vida. Sabe por quê? Diz aqui a palavra de Deus no texto que nós lemos, que quando aquele estranho companheiro aproximou daqueles dois discípulos e fez a pergunta que eu já repeti mais de umas 2 vezes ou mais, mas vale a pena você decorar. Ele falou: que conversa é essa que trocais pelo caminho e por que está triste? E eles disseram: por acaso você é o único estrangeiro aqui nessa região e não sabe as coisas que aconteceram nesses últimos dias? Para eles o estranho perguntou: que coisas? E aí ele cita os acontecimentos da última semana, que começou na sexta-feira. Para aqueles 2 homens, parece que todo dia era sexta-feira. Para muitas pessoas, todos os dias sexta-feira, enquanto para outros todo dia é domingo, todo dia é feriado. E eu creio que os filhos de Jó eram assim. Os filhos de Jó, todo dia, para eles era domingo e feriado. Não trabalhava, não fazia nada. E Jó tinha uma certa preocupação que está escondido no livro dele, que você ao ler talvez não perceba, mas ele disse: o que eu esperava me aconteceu. Você já leu isso lá? Tem muita gente, irmãos, tem muita gente que todo dia é feriado, mas precisa ter muito cuidado com isso. Mas enquanto para outro, todos os dias é sexta-feira. Então, quando aqueles disseram: você por acaso não sabe do que está acontecendo, o que aconteceu, como foi o fim de semana? As coisas que aconteceram. E o estranho, que nós sabemos quem era, perguntou: mas que coisas? Mesmo Jesus sabendo que ele era o principal personagem de tudo que havia acontecido. Mas eu quero dizer para a igreja nesta noite, para todos que me ouvem pela internet e me veem pela internet, que Jesus estava livre da prisão do passado. E eu volto a repetir: você não pode ir a lugar nenhum se você viver do passado. Você precisa caminhar livre das peias do passado, irmão. Você não pode se prender ao que aconteceu no passado. Você diz: a vida era muito boa, mas depois que aconteceu isso, não deu mais para prosseguir. Tem muita gente que, ao perder um membro da família, o mundo para ele torna um grande cemitério onde só tem um túmulo. E eu aproveito para dizer a você, meu amigo, viva intensamente com as pessoas que estão do seu lado, para você continuar vivendo depois que intensamente, ame intensamente, esteja ao lado dele ou dela intensamente, porque se por desventura, ou por desventura, esta pessoa o deixar, você não vai ter um passado de remorso, de tristeza, de amargura, porque você não fez aquilo que precisava ter feito. Viva intensamente a vida ao lado da pessoa que Deus, pela sua graça e misericórdia, colocou ao seu lado. Viva intensamente para você não carregar um passado de amargura que o fere, que machuca, que o maltrata ao longo da caminhada em direção a Emaús. Aqueles 2 discípulos naquela estrada, então agora aquele estranho para eles pergunta: mas que coisa que aconteceu? E eles ficaram preocupados, mas caminhavam. E eles chegaram, irmãos, na aldeia para onde eles iam. Aquele estranho companheiro faz menção que ia para mais adiante. Eles fizeram uma oração maravilhosa. Eles disseram: fica conosco. Já é tarde, o sol já está entrando. E diz a palavra de Deus que Jesus entrou para ficar com eles. Eu fico pensando, irmãos, naquela cena, aquela casa que possivelmente era à beira da estrada,
havia ali uma família, e possivelmente a família de um dos caminhantes da estrada de Emaús, e Jesus entra para ficar com eles. A janta estava pronta, ou a ceia, se você preferir, e de acordo com o texto sagrado, eles pediram para que aquele estranho companheiro orasse agradecendo a Deus a refeição. E ele ora. E enquanto ele estava orando, todo aquele sistema que certamente Jesus muitas vezes usou para orar, agradecendo as refeições, veio à tona. E eles o reconheceram no partir do pão. E ele desapareceu. Meus irmãos, eu às vezes fico pensando, como foi a atitude daquela família, daqueles dois homens, quando Jesus começa a oração e eles então reconhecem que era Jesus que estava vivo e que havia acompanhado eles ao longo do dia. E eles então dizem uma coisa que eu quero que vocês pensem seriamente. Eles disseram: olha, porventura o nosso coração não ardia quando ele falava conosco e abria as Escrituras. E eu quero dizer para você agora, você que quem sabe tem um passado que não ajudou em nada, quem sabe você carrega as marcas de um passado, cicatrizes profundas na alma, mas eu quero dizer que quando Jesus caminha ao seu lado, o seu coração queima por essa presença bendita. Quando Jesus caminha conosco, irmãos, o nosso coração arde, porque a presença de Jesus Cristo é muito mais do que uma religião embolorada, é muito mais do que uma religião que você herdou dos seus pais, dos seus avós ou de quem quer que seja. A presença de Jesus na nossa vida é muito mais do que dogmas e regulamentos. A presença de Jesus na nossa vida é muito mais do que você frequentar uma igreja e ter o nome escrito num livro velho de uma igreja velha em qualquer lugar. A presença de Jesus é vida e o coração nosso arde com a presença dele. E é isso que a igreja precisa nos dias que estamos vivendo. Porque o que nós temos muitas vezes é uma caricatura de um cristianismo que já teve poder, que já agiu poderosamente na vida das pessoas, de um cristianismo que tinha poder para contagiar, para levar as pessoas ao arrependimento e vir ao banco dos penitentes e dizer: Senhor Jesus, eu agradeço pelo perdão dos meus pecados, transforma a minha vida, me dê uma vida nova, me dê alegria da salvação, me faça que eu possa caminhar altaneiramente. Mas muitas vezes as pessoas têm um cristianismo que herdou de alguém e que tudo que serve é para viver do poder do passado, dos apóstolos, dos patriarcas, daqueles homens que marcaram a caminhada com a presença de Deus. E hoje nós vivemos de um passado que ficou para trás. É muito comum quando alguém lembra dos fulanos que mudou a história, e eu acho que deve lembrar mesmo. Mas você não pode viver das experiências dos outros. Você precisa, meu querido, ter a sua própria experiência com Deus. Você precisa saber o que é entrar num quarto de oração e sentir a presença do Espírito Santo tocando a sua vida. Para que você possa sair e olhar para as pessoas e ver a necessidade que eles têm de Jesus Cristo na sua vida. E você não vai falar mais de religião, mas vai falar do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Então aqueles homens, depois que Jesus ora, desaparece deles e eles perguntam: porventura o nosso coração não ardia pelo caminho quando ele falava e abria as Escrituras? Irmãos, eu quero dizer a você nesta noite, e eu creio que eu preciso dizer isso. Nós muitas vezes desanimamos na nossa caminhada, porque nós nunca sentimos o coração arder pela presença de Deus na nossa vida. Oramos e repetimos as nossas orações, e às vezes temos uma oração quase decorada. Sempre as mesmas palavras e as mesmas coisas que pedimos, e eu não estou dizendo que isso está errado, mas eu quero dizer, irmãos, nós precisamos buscar alguma coisa que possa mexer com o nosso interior.
Alguns exemplos de vidas de oração do passado diz que aqueles homens e mulheres saíam de um quarto de oração, o seu rosto transfigurava. Porque eles não estavam lá apenas repetindo palavras, mas eles estavam falando com o Pai. Eles estavam sentindo a presença de Deus, que o rosto transfigurava por causa dessa presença bendita. A Bíblia diz que quando Moisés ia apresentar, vindo da presença de Deus, ou vindo do lugar de oração, de comunhão com Deus, ele precisava colocar um véu sobre o rosto, porque o rosto dele brilhava e o povo não suportava aquele brilho. Irmãos, nós precisamos de alguma coisa que os nossos entes queridos do passado experimentaram. E uma delas é o poder de Deus. Uma delas é o poder de Deus. Eu creio, irmãos, que quando Jesus Cristo perguntou para eles: que coisas que vocês dizem que aconteceram? Ele sabia. Mas eu quero dizer, irmãos, que nós também tem tanta coisa que precisa ser resolvida. E Jesus às vezes olha para nós e diz: saia dessa mesmice, deixa tudo isso para trás, prossiga acreditando que o amanhã será melhor do que hoje. Creia somente, foi Jesus que disse àquele homem cujo filho, a filha estava morrendo, o Jairo. E quando chegaram os mensageiros da morte, disseram para ele: não fica preocupando mais o mestre, a tua filha já morreu. E Jesus olha para eles. Jesus não leva em conta a palavra de morte. Ele disse: crê somente, fica em paz. Não precisa precipitar as coisas, crê. Fica quietinho aí, enquanto eu estou atendendo aqui uma mulher que tem um fluxo de sangue já faz uns 12 anos. Deixa eu cuidar dela. Crê somente. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, que quando nós buscarmos a presença de Deus, existe uma promessa de Jesus Cristo para nós, que diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não importa como foi o seu passado, como foi o fim de semana, não importa se tem a sexta-feira de paixão na sua vida, o que importa é o caráter de Deus. E você precisa confiar nele. Quando tudo falhar, quando o seu dinheiro acabar, quando o médico disser que não tem mais jeito, você tem o caráter de Deus para se apegar a ele. Você pode confiar nele, ainda que tudo pareça difícil e que não dá certo. Você, mãe, que está orando pelo seu filho, esperando a conversão dele, não desanime, crê somente. Você que está orando pelo seu marido, pela sua esposa, por alguém que você ama, e ele não converte. Às vezes você fica muito feliz porque as pessoas estão frequentando a igreja, mas eu vou dizer uma coisa: frequentar a igreja sem conversão é mesmo que você colocar um peso sobre um defunto. Não vai ajudar em nada. Nós precisamos levar os nossos queridos à conversão. Ora pela conversão dos seus filhos, daqueles que você ama. Conversão. Não fica muito feliz porque eles vêm na igreja, não. Eles podem até vir, e devem vir mesmo. Mas se eles não converterem, eu vou repetir o que disse aqui, acho que domingo passado: o pior caminho para o inferno é aquele que começa no corredor da igreja. Quer que eu repito? O pior caminho para o inferno é aquele que começa com a Bíblia na mão. Irmãos, finalmente eu quero dizer uma coisa. A vida pode estar muito difícil, mas eu quero dizer para você uma coisa: mesmo em meio às dificuldades da vida, Jesus prometeu caminhar conosco. Quando aqueles homens convidaram Jesus para entrar, porque já estava escurecendo, era muito tarde, ele entrou para ficar com eles. Atendeu uma oração em pouco tempo. E a partir daquele momento a vida deles transformaram. Eles tornaram pessoas alegres e felizes, porque aquele passado de tristeza, de angústia, de decepção ficou para trás.
Porque até o presente momento, quando Jesus foi sepultado, tudo foi sepultado com ele. Tudo para ele estava morto. Mas agora não. Agora eles haviam experimentado a presença de um coração que arde, que queima. Porque Jesus havia falado com eles. Meus irmãos, nós muitas vezes temos uma religião que não nos ajuda nem a sorrir. Pessoa triste, igual eles estavam antes de entender a coisa. Mas eu li um poema, irmãos, e me chamou a atenção uma coisa interessante. Dizem, se as coisas não são do seu agrado, tente sorrir. Se o café que serviram é requentado, tente sorrir. Com os vizinhos todos brigando, os parentes reclamando, é tão difícil de vez em quando, mas tente sorrir. Se você sorrir, talvez as coisas não mudam. Mas se você sorrir, talvez ajude para evitar que você exploda. Na verdade, tudo muda se você sorrir. Eu creio, irmãos, que num mundo onde é marcado pela violência, pela tristeza, pela angústia, você, como filho e filha de Deus, você pode sorrir. Eu sempre cito aqui, peço a Meire para me ajudar, porque acho que a única da minha idade aqui é a Meire. Então, a menina dela olhou feio para mim. Mas, meus irmãos, tem um cântico que eu não posso esquecer dele. É isto que me faz cantar. Dos meus pecados livre estou e para o céu eu vou. É isto que me faz cantar. Como nós podemos cantar, irmãos? Como disse o pastor agora há pouco, numa conversa que nós tivemos sobre o trabalho de ontem lá em Cosmópolis, nós precisamos cantar com a alma, com o coração, cantar para a glória de Deus. Preocupar que às vezes está um pouquinho desafinado, ferido nossos ouvidos, mas precisamos cantar com a alma. E o que faz cantar com a alma, irmãos, é um coração que queima pela presença de Deus. Não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e nos explicava as Escrituras. Quem sabe você vai sair daqui essa noite pensando, meu Deus, a minha vida tem sido difícil demais. Eu não tenho conseguido sorrir. Faz muito tempo que não consigo sorrir. Mas eu quero dizer para você, confia. Sorria. Quando Jesus caminha conosco, nós temos razões de sobra para viver alegre e felizes. Não deixe que o passado tire o brilho do seu rosto. Não deixe que as marcas da dor, do sofrimento, das decepções possam empanar o brilho da presença de Deus na sua vida. Sorria, cante, alegre e possa repetir comigo, é isto que me faz cantar. Dos meus pecados livre estou e para o céu eu vou, é isto que me faz cantar. Você que está acompanhando o culto pela internet e vocês que estão aqui, talvez agora você está pensando, meu Deus, eu tenho coisas do passado que eu nem gosto de lembrar. Mas eu quero dizer uma coisa, se Jesus caminha com você, você pode estar livre do passado. A sua vida possa ser uma eterna canção quando você lembra, é isto que me faz cantar. Que Deus te abençoe. Amém? Amém. Pastor, nós vamos terminar o culto. Se o pastor quiser dizer algo à igreja, fica bom. Vamos orar, agradecer a Deus por esta noite, pela palavra do Senhor. Vamos ficar em pé, orar ao Senhor e receber a bênção, despedindo-nos nesta noite de louvor e adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Pai Santo, nós te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado, pois isso nos faz cantar
Isto alegra os nossos corações, isso nos dá esperança e forças para prosseguirmos na caminhada. Às vezes há momentos em que a tristeza toma conta, mas a tristeza logo é dissipada, pois contamos com a presença de Cristo Jesus conosco. Obrigado, pois nessa caminhada sobre a face da terra nós não estamos sós. O Senhor é nosso companheiro fiel. Em momentos quando a noite tenta nos amedrontar, podemos buscar ao Senhor e pedir: fica conosco. E o Senhor tem entrado para ficar conosco e tem cuidado das nossas vidas. Obrigado, pois no momento de júbilo, de alegria, de louvor e gratidão, na hora de partir o pão, reconhecemos a Tua presença e os nossos corações reconhecem aquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Obrigado, pois neste mundo não estamos sós. Obrigado, pois podemos caminhar olhando para Jesus Cristo. Obrigado, pois podemos trocar os nossos passos, certos do Teu cuidado sobre cada um de nós. E aqui estamos como igreja reunida diante do Senhor nesta noite. Amanhã um novo dia, uma nova semana se inicia. Novos passos precisarão ser dados. Tira de nós todo o temor, tira toda a tristeza, tira toda a preocupação e dá-nos um olhar diferente para as coisas, olhando para o Senhor, certos de que nesta nova semana caminharemos contigo, teremos uma semana de vitória, uma semana abençoada, uma semana onde a Tua presença nos conduzirá para onde o Senhor deseja nos levar. Por isso dá a nós paz, dá a nós sabedoria, como ouvimos nesta noite, dá a nós força para crermos somente, crermos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Fica conosco, leva-nos em paz aos nossos lares, guarda-nos, ampara-nos, sustenta-nos e fortalece-nos em nossa caminhada, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a bênção, a comunhão e a unção do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, não somente hoje, mas por todo sempre. Amém e amém. Amém. Vamos na paz.